Não há dúvidas de que Jesus Cristo é uma das pessoas mais conhecidas de todos os tempos, não é? Enviado por Deus, ele caminhou entre nós, ajudou o próximo, pregou a palavra, realizou milagres e, mesmo assim, foi crucificado. Jesus de Nazaré, como também era conhecido, tem representações pelo mundo todo. Aquele homem branco, de cabelos compridos, olhos azuis, é frequentemente representado por imagens de um homem que se parece muito mais com um europeu do que com uma pessoa que viveu na Ásia. Agora, será que Jesus realmente era como dizem por aí, loiro, branco e com os olhos azuis? Bom, se formos analisar o fenótipo dos asiáticos, eu acho difícil dizer que Cristo tinha exatamente essas características. Mas quem sou eu para afirmar alguma coisa, não é mesmo? Então, vamos ouvir o que a ciência diz sobre a real aparência de Jesus e o que os historiadores dizem sobre isso. A Bíblia é uma das fontes que nos dá uma luz sobre a vida de Jesus Cristo. Foi nessa obra que seus discípulos descreveram sobre como ele nos amou e morreu por nós na cruz. Considerando que os cristãos têm a Bíblia como uma das fontes mais confiáveis sobre a história de Jesus, o que é que as Escrituras Sagradas dizem sobre o Filho de Deus? Em teoria, podemos dizer que a Bíblia nunca dá qualquer descrição física de Cristo. A coisa mais próxima que temos de uma descrição pode ser encontrada em Isaías, quando é dito o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Tudo o que essa passagem nos diz é que a aparência de Jesus era como a de qualquer outro homem, ou seja, era uma pessoa comum como qualquer outra, ao menos em relação à aparência. Nessa passagem, Isaías estava profetizando que Jesus surgiria em condições humildes, sem nenhum dos problemas comuns da realeza, tornando a sua verdadeira identidade visível apenas ao olhar perspicaz da fé. Isaías descreve ainda a aparência que Cristo teria ao ser açoitado antes de sua crucificação, quando ele diz o seguinte: sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Estas palavras descrevem a crueldade desumana que ele sofreu, a ponto de não mais parecer um ser humano. Sua aparência era tão terrível que as pessoas olhavam para ele com espanto. Sendo assim, considerando que a Bíblia não dá nenhum detalhe sobre a aparência de Jesus, é certo que a maioria das imagens que temos dele hoje provavelmente não são precisas. Agora que sabemos que Jesus não era branco, loiro e de olhos azuis, como foi que criaram uma imagem completamente diferente do verdadeiro Jesus? Ao que tudo indica, a primeira imagem desse Jesus foi descrita como um autorretrato. Mas como assim um autorretrato? Existe uma coisa chamada acheiropoieta, que, para quem não sabe, trata-se de uma imagem que se acredita ter sido criada de forma milagrosa e não pelas mãos humanas. Porém, uma das primeiras imagens desse Jesus é uma combinação de cabelo longo, típico da Síria, barba, como a do deus grego Zeus, e Sansão, figura emblemática do Velho Testamento. Com isso, entre os séculos XV e XVII, as representações artísticas de Jesus passaram a ganhar características regionais. Durante a Renascença, muitos quadros históricos foram pintados, como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E adivinha como Jesus era representado nessas obras? Isso mesmo que você pensou. Branco, loiro, de olhos azuis. Foi a partir dessas obras que Cristo passou a ser representado com características
dos brancos europeus. Nos tempos modernos, o responsável por perpetuar essa imagem de Cristo foi Warner Sallman, um pintor norte-americano mais conhecido por suas obras de imagens religiosas cristãs. Foi Warner que criou a famosa imagem que conhecemos hoje em uma obra chamada Cabeça de Cristo, criada na década de 1940. Para você ter uma ideia, na década de 90, a obra de Sallman tinha sido impressa mais de 500 milhões de vezes e tinha atingido o status de ícone global. Então, diante de todos esses fatos, podemos dizer que a imagem de Cristo foi criada por Warner Sallman. E por ter sido altamente divulgada ao longo dos anos, acabou se tornando a representação mais famosa de Jesus Cristo. O problema é que todas essas representações artísticas, icônicas de Jesus, não se parecem nada com um típico judeu do primeiro século na província romana de Judéia. Embora não tenhamos nenhuma evidência sólida de como era o verdadeiro rosto de Jesus, ele provavelmente não se parecia com as pinturas penduradas nas maiorias das igrejas. Mas então, como Jesus Cristo realmente era? Bom, antes de mais nada, precisamos deixar claro que o que vamos falar aqui não é uma certeza absoluta, até porque é impossível dizer qual era a aparência de Cristo. No entanto, podemos dizer como ele supostamente se parecia. Novos desenvolvimentos na antropologia forense permitiram aos pesquisadores ter uma ideia melhor de como Jesus realmente era. Em 2001, Richard Neve, um especialista britânico em reconstrução facial forense, usou a ciência moderna para recriar o rosto de um homem judeu do primeiro século como Jesus, usando um crânio israelense que data do primeiro século. Neve e sua equipe usaram programas de computador, argila e seu conhecimento de características históricas judaicas e do Oriente Médio para criar um rosto que poderia, hipoteticamente, ter pertencido a um vizinho de Jesus, ou talvez até mesmo ter pertencido ao próprio Jesus. O trabalho de Neve apareceu em uma série de documentários da BBC que narra a vida de Jesus usando evidências científicas e históricas. Jean-Claude Bragard, o produtor da série, disse sobre a recriação: usar a ciência arqueológica e anatômica em vez da interpretação artística torna esta imagem a mais precisa já criada. Não é o rosto de Jesus, porque não estamos trabalhando com o crânio dele, mas é o ponto de partida para considerar como seria a aparência de Jesus. A reconstrução forense não se parece em nada com o Jesus retratado nas obras que eu citei. Em vez disso, mostra um homem com pele bronzeada e morena, cabelo escuro, encaracolado, cortado rente à cabeça e uma barba curta. Embora a maioria dos homens do primeiro século que viviam na mesma região que Jesus raspasse a barba do rosto, é possível que Jesus usasse barba. Em 2018, Joan Taylor, professora de cristianismo primitivo e judaico no King's College London, publicou um estudo histórico sobre a aparição de Cristo. Baseando-se em fontes textuais e arqueológicas, Taylor sugere que Jesus tinha cerca de 1,60 m de altura, que era a altura média vista em esqueletos masculinos da mesma época e local. Como outros na Judéia e no Egito, onde Jesus viveu brevemente, o Jesus histórico provavelmente tinha cabelos escuros, pele bronzeada e olhos castanhos, uma imagem que corresponde à reconstrução forense de Neve. Quanto às roupas, ele provavelmente teria usado uma túnica de lã, algo como uma capa e sandálias. Curiosamente, textos históricos da era de Jesus relatam que os egípcios
não conseguiam identificar visualmente o povo judeu. Isso sugere que a maioria dos homens judeus, incluindo Jesus, não eram diferentes dos egípcios e dos homens do Levante daquela época. Além disso, como foi dito inicialmente, pode ser que Jesus não era um homem, digamos assim, de uma grande beleza. Especialistas dizem que a Bíblia destaca a bela aparência de figuras como Davi e Moisés. A partir disso, podemos concluir que se Jesus fosse bonito, os escritores dos evangelhos teriam notado sua aparência. Só que, independentemente de Jesus ter sido branco ou negro, de cabelo liso ou cacheado, de olhos azuis ou castanhos, o que importa? O que realmente importa é que ele esteve na terra e morreu na cruz por todos nós. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais.